Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia, coronavírus, sempre procurando trazer para você um personagem que nos ajude a entender melhor esse momento ou até como a gente chegou até aqui. Estamos aqui nos estúdios tutameicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha está conosco o historiador João Quartim de Moraes, com quem nós vamos conversar sobre Lenin, pois hoje é o aniversário de nascimento dessa figura tão importante para a humanidade. São 150 anos do nascimento de Lenin. E é sobre ele que vamos conversar um pouco sobre a trajetória, a obra, o legado, né, deste grande revolucionário. Antes de a Eleonora fazer uma apresentação mais detalhada também do trabalho do Quartim e começar aqui efetivamente a entrevista, queria te lembrar que todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. E o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, Eleonora, ó, o nosso... Como é que está aqui? O nosso tema está aqui nessa xícara, Lenin. Isso. Quartim, João Quartim de Moraes, historiador, cientista político. A gente queria te perguntar, te convidar a falar um pouco sobre Lenin, né? E primeiro falando em geral, né? Como é que se construiu esse personagem tão importante para a história mundial? A história dele. A história de Lenin. Então, eu começo com boa tarde, amplo, geral e restrito. Saudações ao Eleonora e Rodolfo e a todos os interessados nesse debate, ou nessa exposição e nesse debate. E eu lembraria inicialmente, não sei se eu estou já me antecipando a alguma pergunta ou não, que além do aniversário do nascimento do Lenin, 150 anos, esse ano, 2020, são 200 anos do nascimento de Engels. E duas figuras inseparáveis do ponto de vista da história do pensamento revolucionário, comunista, marxista de nossa época. Lenin tinha grande apreço por Engels, não somente por Marx. E, curiosamente, esse exórdio sobre Engels tem uma singular atualidade, porque no final de um célebre opúsculo, que tem grande genialidade, tanto que foi reconhecido até por biólogos, grandes biólogos contemporâneos, um estadunidense, Stephen Jay Gould, e Foster também, com a sua Ecologia de Marx, a grande genialidade, a grande importância de Lenin. Genialidade pode ser uma palavra talvez inadequada, porque ela tem uma história também de canonização que não é o mais simpático. Mas, enfim, a importância decisiva de Engels, que Engels não era apenas o segundo de Marx, foi salientada, como eu disse, inclusive por esses autores estadunidenses. Eu digo estadunidenses porque lá é muito difícil. Fazer um elogio, elogiar Engels nos Estados Unidos é difícil. O sujeito paga liberdade de expressão, mas o sujeito paga um preço acadêmico, perde financiamento, se começar a elogiar muito esses subversivos. Enfim, é isso. E nesse opúsculo, que é conhecido pelo título O Papel do Trabalho na hominização, né? Ele fala da transformação do macaco em homem, na hominização, no formar-se do homem, na formação do homem. No final desse opúsculo, ele faz um comentário sobre as relações do homem com a natureza. Aliás, é um comentário justamente que valeu a ele essa grande simpatia, aliás, desses dois autores estadunidenses que eu citei, Jay Gould e Foster. Ele diz, achei que não devia colocar muito texto aqui para ficar uma coisa livresca, isso não é uma aula, isso é um debate, mas, enfim, fundamentalmente ele diz, não nos vangloriemos apressadamente de nossos triunfos sobre a natureza, porque cada triunfo desses vai ser cobrado. E aquele resultado positivo que nós conseguimos, por exemplo, abrindo áreas de cultivo, mas nós devastamos a floresta e criamos a desertificação. Ele remonta a Babilônia, Mesopotâmia, depois ele diz
outros sucessos, como, por exemplo, o uso da batata na Europa como alimento popular, foi notável. Só que, junto com a batata, havia a escrofulose, acho que o termo da enfermidade é esse, uma peste que dizimou muita gente. Então, num tempo de peste como esse, é o caso de meditar, em vez de ficar com a boçalidade desses porta-vozes do atual governo, que são não apenas fascistas, são a raspa do fundo do tacho do fascismo, que são ignorantes. Havia inteligência no fascismo, queiramos ou não, muitos intelectuais italianos de estatura eram fascistas, ou apoiaram o fascismo. Hugo Spirito, por exemplo, que é um dos grandes ideólogos, e outros, juristas e tal. Aqui realmente é a raspa do fundo do tacho. Estou pensando nesse imbecil, desse provocadorzinho imbecil, que foi falar em como é comum no vírus. É isso. E realmente, contrastando com essa posição, há essa preocupação e não, esse alerta que o Engels faz no final do opúsculo sobre a humanização, sobre a transformação do macaco, o trabalho na transformação do macaco. O trabalho, a gente doma a natureza, mas a natureza nunca é inteiramente domada, essa é que é a ideia. Nós domamos a natureza, pomos a nosso serviço às forças naturais, elas se vingam, ele diz, o termo está no Engels, elas se vingam, isto é, elas nos preparam, além daquele efeito que nós desejávamos, efeitos inesperados. O que é o coronavírus, fundamentalmente? É consequência do quê? Do colossal desenvolvimento das comunicações aéreas. Todo mundo sabe isso. Chegou nos aeroportos. Como é que chegou na Europa? Nos aeroportos. É Milão, Paris, Londres, Madrid, depois Nova York. Chega pelo aeroporto, chega pela viagem. Isto é, ao mesmo tempo, uma extraordinária possibilidade de se deslocar pelo mundo inteiro, abrindo a tantos essa possibilidade, e a rapidez com que uma peste se propaga. Isso está no Engels, vale a pena ler. Mas e o Lenin? Conta pra gente a história do Lenin. Falei demais do Engels agora, né? Vamos equilibrar. Vamos voltar ao Engels. Vamos voltar tudo ao bem. Engels e vamos voltar ao coronavírus também. Tá bom. Atrás de tudo Tá bom. isso. Mas a gente queria começar falando do Lenin. Como é que é a história do Lenin? Não, é uma história marcada por. Como toda história, ela tem pontos altos, pontos graves, pontos trágicos. E os mais trágicos são aqueles que calam silenciosamente. E no Lenin é uma tragédia na adolescência dele, que os biógrafos já evocaram. Que ele tinha o irmão mais velho, era um revolucionário ligado a atos terroristas, com muitos ali, desde a vontade do povo, Narodna Volia, os anarquistas, que havia muitos, e que, naquele desespero de acabar com a opressão czarista, com o atraso, com a brutalidade daquele regime, apelavam para o terror, para o terrorismo. O irmão foi preso e houve um processo, e ele, como sabe, Alexandre, né? Era o nome, ele se recusou a pedir desculpas, a se arrepender, etc. E foi oferecida a anistia a todos os membros do grupo. Ele era muito jovem ainda, e ele se recusou a se desculpar, assumiu o que tinha feito e foi enforcado. E é curioso que alguns biógrafos que se referem a isso dizem ele quase nunca mencionou isso. Foi tão forte o trauma, digamos, que ele praticamente falou disso uma vez só, toda a vida dele. E olha que ele falava, ele sabia se expressar. Ele não é por pouca capacidade de se expressar, é mesmo porque aquilo era o indizível, uma emoção, um sofrimento indizível, que afetou a família. Quantos anos ele tinha e quantos anos tinha o irmão quando aconteceu? Ele estava nos 20, ele era um adolescente, eu não, justamente como pela razão que eu disse, eu tenho muitas notas, evitei ficar com notas aqui, eu não tenho a idade exata, mas ele era um adolescente, na primeira adolescência. Agora, antes disso, Cortinho, você podia só nos dar um cenário do que era a Rússia na época em que Lenin nasceu e onde isso aconteceu, enfim, como era a família onde ele nasceu, antes de chegar a essa descoberta dele. Tudo bem. O início da ida dele para a esquerda mesmo.
A Rússia era um imenso país camponês, imenso país, quer dizer, a base da economia russa ainda era, ou era, a aldeia camponesa, com alguns polos urbanos importantes, os dois que todo mundo sabe, São Petersburgo, depois Leningrado, e depois voltou a ser São Petersburgo, num retrocesso triste. E, embora o Lenin não depende do nome dele ser nome de cidade, também tem isso. Foi uma homenagem, não sei, não é, ele não é importante porque deu um nome a uma cidade. Ao contrário, aí é uma consequência. Uma das consequências dele ser decisivo na história russa é que lhe deram o nome e depois tiraram na contra-revolução de Boris Yeltsin. Mas era um país, era um imenso país, primeiro, um imenso país que, inclusive, tinha se expandido pelas terras semidesertas da Sibéria e já era o maior país do mundo em território, já era. E dominantemente um país pluriétnico e, digo, e com um poder centralizado em alguns, em Moscou e também em São Petersburgo, que é futura ex-Leningrado. E naquele país tinha havido alguma vontade que chamam de modernização, para que a Rússia estava na Europa e tinha que minimamente acompanhar as mudanças econômicas e sociais que ocorriam na Europa central e ocidental. Então, houve uma preocupação mesmo do alto, né, do poder de modernização. Tanto assim que houve uma abolição formal da servidão nos anos 70, justamente na época que o Lenin nasceu, na década do nascimento do Lenin. Essa abolição ela era formal, não era mera formalidade, não, ela realmente desfez, aboliu os laços jurídicos de dependência do camponês em relação aos senhores feudais, aos boiados, né, aristocracia rural. Mas, ao mesmo tempo, criou uma massa de camponeses, muitos sem terra, outros não, nas aldeias, mas havia uma luta para saber como iria ser dividida a terra que tinha pertencido aos nobres. Essa era a grande questão social. A ideia, claro, da reação da aristocracia e dos meios burgueses ligados à aristocracia era não fazer reforma agrária, isto é, não conferir aos camponeses o acesso à terra, de modo a obrigá-los a alugar seus trabalhos para o senhor, a preço vil para os senhores da terra. Isso seria manter a exploração praticamente no nível que estava antes, menos a dependência jurídica, ideológica feudal. Era essa a situação. Parte da inteligência russa, da mocidade, da juventude, insurgia-se contra isso, mas via e a cultura russa era muito vinculada a essa ideia de que a emancipação podia haver dessa massa de explorados. Era uma visão assim, eles são a maioria, eles são explorados, são oprimidos e explorados, deles virá a libertação. Era esse o ambiente no qual o Lenin se formou. E como é que foi a formação política dele? O que você... É interessante, porque ele, após alguma hesitação, no meio estudantil, porque ele foi estudar... Bom, deixa eu então dizer antes uma pergunta que vocês fizeram, uma parte da pergunta que vocês fizeram. Ele vinha de um meio intelectual. O pai dele era um dos dirigentes do ensino russo. Era um pedagogo de grande qualidade e que era dirigente regional, numa das regiões da Rússia, do ensino. De modo que ele veio nesse ambiente. A mãe era uma alemã do Volga, daqueles alemães que tinham se fixado no Império Russo há muito tempo. O detalhe não é mero detalhe, porque o Lenin tinha grande familiaridade com a língua alemã, né? Um bilinguismo russo-alemão que vinha do ventre materno, digamos, se assim posso me expressar. Então, era um ambiente intelectual. Ele veio do ambiente intelectual, muito traumatizado pela execução. Quer dizer, ao mesmo tempo,
não é difícil imaginar a emoção que causa, né, no irmão mais moço, ver o irmão ser preso, julgado, condenado, desprezar, recusar-se a se humilhar e pedir desculpas, e preferir a forca a essa humilhação. É muito forte, né? Muito esse trauma. E é claro que depois disso, a família, que era muito prestigiada por causa da trajetória do pai, ficou mal vista, né? Afinal, terrorista, né? Um terrorista assassinado, executado e tal, mas terrorista, família de terrorista, né? Afinal, de algum lugar ele tirou essas ideias também, não foi só da universidade, foi também do ambiente que ele está. Então, eles caíram em desgraça, até sair, tiveram que se mudar. E a vida dele foi toda afetada por essa tragédia. A ligação dele com a mãe era muito forte, com a mãe bilíngue. Eu insisto nisso, que é importante. Ele era muito impregnado de cultura alemã. Nem sempre se diz isso, né? Talvez até muito. Ele, a começar de ter uma curiosidade filosófica, de ser versado em alemão, já lhe abriu acesso imediato aos grandes filósofos, à grande filosofia alemã. Isso não é pouco. E também aquele senhor exilado que tinha escrito o Capital, né? Ele também lia Marx no original, direto, sempre. Então, isso é muito importante. Ele teve uma formação de intelectual, mas nunca não conseguiu seguir a carreira intelectual. Ele não conseguiu, porque ele se meteu logo bem jovem, já na agitação estudantil, e lhe valeu, com 20 e poucos anos, ser deportado para a Sibéria. Ele ficou 3 anos deportado para a Sibéria. Curiosamente, ele se casou lá com a camarada Krupskaya. Ela foi encontrá-lo no exílio, casaram-se lá. Foi autorizado. Porque era um regime, a Sibéria era assim, era um regime carcerário, não era carcerário limitado e controlado. O que eles queriam também um pouco é povoar a Sibéria. Né? Então, era uma política de mão dupla, digamos. Mandava para lá quem não interessava, desde que não tivesse cometido o que eles consideravam delitos graves. Né? Aí era torturado e enforcado, como foi o irmão dele. Mas a mera agitação política, ser da oposição, varia alguns anos de Sibéria só, que ele passou. Nesses anos ele seguiu fazendo política, não? Também. Não, ele não perdeu, não somente ele não perdeu, como continuou a contar. Ele já estava articulado, porque já havia a tal social-democracia russa, que já havia um partido operário social-democrata. Eu só não entrei isso agora, porque eu quero dizer qual foi a primeira grande virada que o Lenin imprimiu na esquerda russa. Vamos dizer esquerda, porque a primeira grande virada vem daí, que ele, ao estudar o marxismo, ele passou a considerar que a força dinâmica da transformação social não era o campesinato. A Rússia não ia ser salva pela rebelião camponesa. Não seria esse fator determinante. Seria antes a classe operária, que, minoritária na população, em formação, mas nos grandes centros industriais de Moscou e de São Petersburgo. Havia, aliás, uma indústria muito concentrada, havia grandes centros industriais combinados, digamos, a uma pequena e média indústria. E foi essa percepção que ele procurou fundamentar na primeira obra de peso que ele escreveu. Não foi a primeira escrita, mas a primeira obra, que é o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, escrito no começo dos anos 90, 1890. Isto é, com 20 e poucos anos. E aí? Tem mais? Aí e a que eu falo? Não, o que acontece depois? Não, veja bem, ele estava na Sibéria. Eu não sou um biógrafo, quer dizer, não estudei biografia com olho de biógrafo, mas o que eu li o suficiente, posso arriscar sem temer dizer bobagem aí para vocês. Mas, enfim, já na Sibéria, ele solicitou ir para o exterior,
porque ele sabia que estava queimado lá. Cada passo estava a Okhrana, que era a polícia do czar, seguia, ele saía de casa e já estava atrás. Né? Tinha lá, de modo que ele sabia que qualquer coisa, qualquer atividade que ele fizesse, saindo da deportação na Sibéria, ele voltou com a carta marcada. Foi aí, então, que concordaram em que ele saísse da Rússia. Ao sair da Rússia, ele encontrou os meios da imigração russa. Aí já era um militante convicto do movimento operário social-democrata internacional, da Segunda Internacional. Nem todos têm essa palavra social-democrata, foi tão prostituída nas últimas décadas que é bom talvez explicar para os mais jovens, quem sabe. Social-democracia era a ala combativa, era o partido político do movimento operário europeu, que era um movimento combativo, de dimensões revolucionárias, com muitas forças revolucionárias. Não era só revolucionário. Nós não vamos cair naquela ingenuidade que ainda em muitos, né, que assim, o cara é operário, então ele é revolucionário. O cara é operário, ele é operário. Conhece a dureza da vida operária e a exploração do seu trabalho que vai frutificar o capital alheio. Mas, enfim, fora isso, ele pode até ser reacionário. Tanto que a luta... Agora, a social-democracia era uma grande força política, sobretudo na Alemanha. O Partido Social-Democrata Alemão era enorme, forte, bem consistente e atraía as melhores inteligências da juventude revolucionária alemã. E foi esse o ambiente que ele se formou, basicamente. Agora tinha se fixado Suíça, França, Inglaterra, ele andou por ali. Bom, e aí, então, como é que continua essa história? Você falou da a primeira virada, digamos, da concepção dele, a importância da concepção dele na história foi colocar a classe operária como o motor das mudanças, força motriz das mudanças. E depois? Não, na verdade, essa primeira virada foi uma virada, não sei nem se dele, porque eu também eu não conheço, digamos, não sei se é conhecido, se os biógrafos, se há biografias que relatam isso, porque, em geral, um problema com essas biografias é que elas são muito apologéticas, né? São Lênin, orai por nós. Não é isso aí, que nega totalmente o materialismo histórico, e eu trabalho com essa hipótese do materialismo histórico. Né? Então, não tem negócio de São Lênin, orai por nós. A grandeza do homem dispensa reza, oração, incenso, cheirinho de incenso, etc. E foi por isso mesmo que eu disse que a velha São Petersburgo deixou de chamar Leningrado. Bom, isso é pior para ela, não para Lenin. Então, voltando. Não foi exatamente uma virada dele, porque eu não sei se com 20 anos, até que ponto ele era influenciado pela cultura do Rússia dominante. O famoso Tolstói, né, que era o grande espírito da Rússia do século XIX, e ele tinha como verdadeira religião do camponês. O camponês vai salvar a Rússia por sua pureza, por sua pobreza, por sua pureza, por sua revolta, etc. Então, até que ponto o Lenin, o muito jovem Lenin, o adolescente Lenin, bebeu nessa fonte, alguma coisa ele bebeu, porque ele estava impregnado da cultura russa. Agora, quando ele começou a pensar, a travar uma luta teórica, assimilar teoria e travar a luta teórica, ele já aparece convencido de que a revolução de nossa época é a revolução cujos fundamentos estão no capital e cujas diretrizes estão no movimento marxista. Isso já começa muito cedo, porque, repitamos, ele começou a redigir em 92, 93, na Sibéria, o desenvolvimento do capitalismo da Rússia, que é um livro que mostra uma assimilação muito grande do capital. Ele já dominava um texto difícil, complexo, que era o Capital. Dominava já com 20, não somente dominava no sentido de conhecer, mas de produzir a partir desse conhecimento, produzir teoria a partir desse conhecimento. Que mais, Quartim? E aí, como é que foi a sequência desse jovem Lenin para a maturidade? Esse jovem Lenin ficou, então, no exílio. Mas do exílio desenvolveu uma atividade febril de organização do movimento revolucionário russo. Isto é, do Partido Operário Social Democrata Russo. Mas esse partido estava desdobrado em duas tendências. A tendência na qual ele logo emergiu como o principal, dos principais, ou o principal articulador, que passou a história sob esse nome
que ele mesmo dizia, o nome bárbaro, bolchevique, quer dizer, majoritária, porque era uma maioria revolucionária, era partidário de um partido disciplinado para travar o combate nas mais difíceis condições, na clandestinidade e num país imenso como a Rússia, então extremamente centralizado. O famoso Que Fazer, que é muito citado, não serve, é uma grande obra política, é uma grande obra de teoria política, mas não de teoria de ideias, é uma grande obra de organização política. É uma fundação quase da ação política. A gente vai encontrar quem sabe, um termo de comparação, sei lá eu, em trabalhos como no Príncipe de Maquiavel, por exemplo, que é ao mesmo tempo obra de teoria e de ação prática. O Que Fazer é um pouco isso, pertence à mesma linhagem de reflexão teórica. Há o fundamento teórico, mas, sobretudo, o que fazer. E, aliás, o Que Fazer é tirado de um grande romance russo que eu não li, mas que era importante. Você vê como ele remetia. O Rodolfo está lendo. Estou lendo agora, durante a pandemia, estou lendo exatamente. Conta você um pouco, então. Eu não sei. Eu realmente não li, não sei o que tem no livro, só sei que o Lenin gostava tanto. Mas é também um sinal de que ele, Lenin, estava impregnado da cultura russa de sua época. Né? Por isso é que eu respondi um pouco hesitante, a questão virada, não virada, porque, de algum modo, no final da adolescência, ele sofreu a influência desse populismo, o chamava-se populismo lá, era esse termo, os que achavam que a massa do povo, isto é, os camponeses, eram portadores da emancipação da Rússia. Então, Lenin, ao contrário, se dedicou, no Que Fazer, à organização dessa tendência, ou dessa ala do bolchevique, do Partido Operário Social-Democrata Russo, a ala bolchevique do Partido Social-Democrata Russo, no sentido de torná-lo um partido de combate, mas nada que ver com terrorismo, um partido de combate de ideias também, porque o central, o que ele propõe no Que Fazer, fundamentalmente, ele discute o que é propaganda, o que é agitação e o que ele propõe como organização. Um jornal para toda a Rússia. Esse era o objetivo dele, formar um jornal para toda a Rússia. E isso, então, é o centro da preocupação dele. Então, muito desses anos, os anos que vão de 1902, 1903, que é a época que ele já tinha clara essa concepção do partido, ele trabalha no partido, esses anos todos, se empenha no partido. E, bom, ele nunca parou de ler, de estudar, polemizar, para evitar, ou para contribuir, para configurar o rumo certo do partido, mas, basicamente, é isso. Esse trabalho partidário, dentro do partido. No Que Fazer... Ele consolidou... Desculpa, só mais um comentário. Aí eu termino. Ao consolidar essa tendência bolchevique, praticamente eram dois partidos. Na verdade, os dois se reivindicavam o Partido dos Operários Social-Democratas, mas já não tinham mais, pela última organização. O Partido Menchevique não tinha nem a força do bolchevique, nem a implantação na classe operária russa. Né? Havia brilhantes intelectuais. O mais brilhante de todos era o famoso Trotsky. Né? Foi menchevique até 17, depois ele virou. Agora, o que aconteceu entre 1903, o que aconteceu durante esses anos? Eu falei Trotsky, me lembrei. Aconteceu a grande revolução de 1905. Foi uma revolução de importante base camponesa também. A classe operária mobilizou-se. Estou tossindo, mas não é coronavírus por enquanto, não. Fiquem tranquilos, de qualquer maneira não passa, pelo vídeo não passa. Mas, então, estou tossindo que eu estou falando muito, é isso. Essa grande revolução, ela teve muitos efeitos. Aliás, foi quando o Trotsky aflorou como dirigente revolucionário. Ele foi na Petrogrado de então, participou, virou um agitador, né, de muito talento, certo? Mas na ala menchevique, isso é bom sempre lembrar. Isso aqui é uma outra ideia do que é partido e do que é organização. Vale a pena lembrar isso. O Lenin continuava. Para o Lenin, o grande efeito da Revolução de 1905, que foi terrivelmente reprimida, terrivelmente, havia muitos daqueles policiais da repressão, eles usavam o que por aqui circulava chamado soco inglês, que era uma estrutura de aço. E, para começo de conversa com os presos, já davam um soco na boca
para quebrar dente. Assim, não era para torturar durante a tortura. Não, era para começo de conversa. O sujeito vê com quem estava falando. Já era isso, era famoso. Um desses era famoso por causa disso. Antes, seu nome e tal, pum. E foram anos de repressão terrível. Mas, ao mesmo tempo, a repressão foi furibunda, porque o pavor da classe dominante era muito grande e porque o levante camponês tinha sido portentoso, tinha revelado potencialidades revolucionárias que chamaram a atenção do Lenin. Isso é interessante. Ele que tinha dito, não, vamos investir o nosso trabalho de marxistas revolucionários na classe operária, esse outro horizonte abriu para ele. Ele passou a levar em conta. Isso, de imediato, não teve efeito político, partidário, imediato. Os bolcheviques continuaram com seu programa operário, revolucionário e social-democrata. O grande efeito veio depois. Depois quando? Aí eu vou permitir, o único momento livresco professoral, que é um textozinho que eu fiz e que me resume. Aí eu conto isso mais de perto. Pode ser, não? Posso ler? Claro. É da revista Crítica Marxista. Aproveito e faço assim uma publicidade da revista Crítica Marxista. Está aparecendo na tela aí? Não? Tá aparecendo. É um artigo que eu publiquei lá, em número 34, já uns 8 anos atrás. Sim. E diz... Eu vou ler rapidamente essa passagem sobre como a eclosão da Guerra Mundial, a catástrofe de 1914, repercutiu no Lenin. É isso que eu vou dizer, que eu vou ler. Até 1914, Lenin via o curso histórico provável da Revolução Proletária com otimismo não menor do que o do restante da Segunda Internacional. Para ele também, a lógica da transição para o socialismo estava incluída na própria lógica do desenvolvimento capitalista, que, em certo sentido, a garantia. E a Revolução Socialista eclodiria da plenitude daquele desenvolvimento. Quer dizer, mais o capitalismo se desenvolve, mais se criam as premissas do socialismo. Não é uma ideia absurda, mas a história não confirmou isso. Vamos dizer por quê, né? Todo mundo já sabe por quê. Com o desencadeamento da guerra, ele compreendeu que aquela lógica, mais o capitalismo se desenvolve, mais se criam as condições para o socialismo, tinha sido rompida, porque a plenitude do desenvolvimento capitalista coincidia com uma crise que estava ameaçando a essência mesma da civilização moderna. Agora, veja bem, é curioso esses grandes fatos e como nós estamos aqui caçando a atualidade. Né? Por muito menos do que uma guerra mundial em que a juventude vai morrer no front, como foi ali, em 14, passar 4 anos em trincheira, com piolho, ratazana, infecção, companheiros morrendo, agonizando a teu lado, comendo porcaria, pisando em excremento, é isso? 4 anos esse destino, pavoroso. E nós estamos aí com 4 meses de uma epidemia pandêmica, mas, de qualquer maneira, bem menos do que uma guerra mundial. Para ver qual foi o tamanho da catástrofe e o desespero que deu, como ela quebrou o modo de vida, sobretudo das classes que tinham uma vida mais agradável. Mas mesmo para os proletários, que eles foram ser a principal bucha de canhão. É isso. 4 meses da tal pandemia do coronavírus, você vê a desorganização mundial. Imagina a eclosão de uma guerra. E 4 anos que durou. E, curiosamente não, eu não sei se é isso. Bom, curiosamente também, mas, sobretudo, significativamente, Lenin, como outros, que estavam ainda naquela visão otimista de antes da guerra, e, claro que havia uma percepção de que havia risco de guerra. França e Alemanha, por exemplo, estavam se rearmando, aumentando o tempo de serviço militar, quer dizer, havia nuvens cinzentas no horizonte europeu, não era tudo um céu radioso. E Lenin, então, mas Lenin, como os outros, participou da campanha pela paz, na qual se destacaram grandes dirigentes alemães e franceses da social-democracia. Jean Jaurès, que é um dos heróis da esquerda e do movimento operário francês, e Clara Zetkin, uma heroína do combate comunista. E eles fizeram um meeting, uma grande manifestação
Basileia, em 1912, uma imensa mobilização contra a guerra, no qual e os dois falaram, Jaurès pelos franceses e Clara Zetkin. E a Zetkin usou todos os argumentos, inclusive esse fortíssimo, que será sempre fortíssimo, falando como mãe. Foi muito empolgante. Então havia uma convicção de que a guerra podia ser evitada. Ou pelo menos de que a social-democracia ia lutar contra a guerra até o fim. Lenin estava na Polônia, era em junho, né? Julho de 14. Ele estava exilado lá, estava vivendo lá, e estava ele, alguns amigos e a camarada Krupskaya estavam na montanha. Ele gostava de subir montanha, gostava da natureza também. E foi ali que veio a notícia de que a social-democracia alemã tinha, com um punhado de deputados que se recusaram, inclusive Karl Liebknecht e Rosa de Luxemburgo, mas a maioria, inclusive Kautsky, por quem o Lenin tinha uma admiração sem limite, foi e de fato foi um grande intelectual marxista, tinham capitulado e não tinham votado contra. Se fizeram abstenção, alguns votaram a favor da social-democracia, outros se abstiveram, e só um pequeno punhado votou contra a guerra e foi parar na força, foi preso. Passou a guerra na prisão. O Lenin dizem, né, biógrafos e tal, que ele ficou muito abatido, foi um golpe, foi um soco na boca do estômago. Ele demorou para cair. Dizem sempre alguns biógrafos, mas aí alguns biógrafos não da geografia, alguns biógrafos meio irônicos, que estavam procurando pelo em casca de ovo, mas enfim, gente séria. Não ia mentir descaradamente. Dizem que ele, durante algum tempo, algumas horas, ele disse: não, isso aí é uma notícia plantada pelo Estado-Maior alemão. Não pode ser verdade. Quando ele teve que, perante os fatos, se convencer de que era verdade, ele teve um forte movimento não vou dizer depressão, porque não era bem o estilo dele, mas ele teve um abatimento, um imenso abatimento, que durou 2, 3, 4, não sei quantos dias. Parece que Zinoviev, que era um bolchevique do lado dele, estava junto com ele, é um dos que testemunharam isso. Eu não conheço a fonte, quer dizer, que cita o Zinoviev sobre isso, mas já consta que Zinoviev foi um dos que disse que ele estava extremamente abatido. Rodolfo. E aí, como começa, então, o processo dele da construção da Revolução? Nesses anos ele ficou exilado na Suíça, então, né, que estava neutra, exilou-se na Suíça, e lá aí sim, ele preparou a grande virada. Qual era a grande virada? Até então, dentro da validade plena do princípio de que o socialismo vai surgir do avanço do capitalismo, e é o próprio capitalismo que cria as premissas do socialismo, a ideia de que as regiões periféricas, atrasadas, sofreriam um contragolpe positivo, digamos assim, da Revolução Socialista, e que iria emancipá-las ou liberá-las da colonização. Mas a questão ainda não era central. Na paixão intelectual e política de explicar aquela conflagração geral, aquele horror, aquela atrocidade, ele passou a aprofundar a discussão de uma categoria que não era uma categoria do corpus teórico do marxismo. Você não encontra em nenhum escrito de Marx nem de Engels a palavra imperialismo. Você encontra império, em outra verdade, ou império quando ele usa ironicamente por Napoleão Bonaparte, o império, quer dizer, queria imitar o tio dele, eu digo Napoleão III, imitar o Napoleão I. O termo tem esse sentido. O termo imperialismo não tem sentido. Ele tinha sido formulado por socialistas ingleses, críticos ingleses, da colonização do mundo pela Inglaterra, e analisando o mecanismo financeiro, que era essa ideia, né? Quem dominava, no fundo, toda a especulação, a exploração, eram as finanças, que financiavam as viagens, financiavam os bancos, financiavam
os equipamentos introduzidos nas colônias, enfim, todo o processo, e, por sua força política, dirigiam deputados, senadores, militares, generais, tudo no bolso dos financistas, fazendo a política dos financistas. Então, essa ideia do que o capital financeiro era a força dirigente do capitalismo, e isso era inseparável do imperialismo, desse sistema de concentração dos monopólios, de concentração do essencial da produção capitalista em monopólios, monopólio significando, não, como dizia, uma empresa só, não é uma empresa só, enfim, a monopolização da economia significa concentrou-se a tal ponto a produção e os capitais concentraram-se que um ramo inteiro da economia pode ser dominado por um ou por dois. Dois, três, porque aí pode se entender. Pode competir, pode se entender também. Como mais a vezes se entende na política de salário e de preços. E então ele elaborou e publicou esse escrito, o Imperialismo, Estágio Supremo do Capitalismo, e com isso, uma porção de consequências que ele foi tirando mais adiante, depois da vitória da Revolução de Outubro, já no poder soviético. Isto é a ideia de que a grande contradição de nossa época, quem disse isso foi ele. Literal, está em vários escritos dele, desde quando foi fundada a Internacional Comunista. Ele dizia sempre: a grande contradição de nosso tempo opõe um punhado de nações que dominam o resto do mundo e a imensa maioria da humanidade que é explorada por essas nações. Entendem? Claro que isso aí não abole a contradição capital-trabalho, mas essa é a contradição que está na frente dos acontecimentos. A outra está latente, trabalhando ali, mas a grande oposição é essa. E é isso que, digamos assim, um certo purismo marxológico nunca admite. Se a contradição não é capital-trabalho, né, ela é algo estranho. Não vou ficar citando doutrinas aí, ou correntes que só sabem repetir isso como papagaios. Mas, então, a grande revolução que o Lenin trouxe é essa. Passar a conceber a transformação socialista da sociedade como condicionada pela revolução proletária, por sua vez condicionada pela luta anticolonial. Tanto assim que em 1924, o pessoal cita pouco porque em 1924 já dirigia a Internacional Comunista, um indivíduo que eles não gostam muito, pessoal. Na Rússia gostam bastante, tá, como o famoso georgiano Stalin, mas mudaram o dístico da Internacional, que dizia proletários do mundo inteiro unidos. Passou a ser proletários e povos coloniais do mundo inteiro unidos. E é assim que se entende o século XX. Alguém entende o século XX, a revolução do século XX, sem a revolução anticolonial? Sem a luta de libertação nacional? Essa é uma pergunta para você também, não? É possível entender o século XX sem entender a luta de libertação dos povos? Eu quero dizer com isso que foi o fato mais importante, politicamente, que modificou a cara do mundo. E com todas as suas mazelas, graças ao poder soviético. Isso os próprios chineses, quando brigaram depois, reconhecem. Foi a União Soviética, pelo menos no seu momento ascendente. Então. Depois, já sob o regime staliniano, tiveram um imenso mérito que a humanidade toda deveria agradecer. Foram eles que estraçalharam, destruíram a máquina de guerra nazifascista. Porque os ocidentais, os liberais, quanto puderam, negociaram com o Hitler, entregaram a Tchecoslováquia para o Hitler, entregaram tudo que o Hitler queria para atiçar o Hitler contra a Rússia. Seria um país maravilhoso. Para os lords ingleses, para a Câmara dos Lords, para o parlamento francês. Que delícia! Né? Que delícia! Os nazistas vão lá, eles se matam entre eles, certamente o nazismo vai vencer, porque aquilo ali é um país atrasado, comunista, né? Como o Hitler achava, né? Basta entrar, todo mundo vai se levantar. Ele confundia, digamos, uma extrema-direita reacionariamente antirrussa, porque a Rússia oprimiu a Ucrânia, pode sim, mas havia uma extrema-direita na Ucrânia, hoje no poder, né? Que conspirou com os alemães. Os nazistas tinham informação. Não eram burros os nazistas, e tinham um mecanismo de informação interessante. Esperavam um grande levante. Só que, de um lado, superestimaram largamente a força desses fascistas ucranianos, e, número dois,
subestimaram mais ainda a capacidade de resistência do povo soviético. Mas, enfim, é isso. Separar Lenin da União Soviética não é possível. Isso. Então, vamos voltar aí, a gente já está na Segunda Guerra, vamos voltar para aqueles 10 dias que abalaram o mundo e lembrar o papel de Lenin nesse momento insurrecional aí. É uma discussão que já correu muita tinta, né? É um terreno meio minado. Bom, que um terreno de combate revolucionário seja minado está na natureza das coisas. Mas, enfim, é difícil, porque eu acho que tem alguns autores, inclusive o simpático Michel Lévy, por exemplo, Lévy, escreve sobre isso, mas é aquela visão intelectualista, trotskista das coisas, que o Lenin, com as teses de abril de 17, ele passou a ter uma posição diferente e passou a achar, então, que podia ter um assalto ao poder, embora não tivesse maduro para o capitalismo, não tivesse desenvolvido o capitalismo. E aí, eu até já escrevi um pouco sobre isso também. Primeiro que querer resolver a questão a golpe de leituras, não é só. As leituras são importantíssimas, formam alguém. Mas não é em cima dos acontecimentos, você fala, espera um pouquinho, vamos parar tudo aqui, eu vou ler aqui o Capital, né? Vamos suspender tudo por 3 meses, eu vou fazer uma leitura acelerada, depois eu vou ver como é que eu me conduzo. Não existe isso. Então, se a gente já se formou antes, a formação que ele tem, ele lança no combate, qualquer que seja o grau de formação que ele tem. De modo que não houve nenhuma. As teses de Abril não marcam, contrariamente justamente aqui dizem, certos historiadores, muitos deles de inspiração trotskista, que o Lenin aí passou a descobrir a lógica da revolução, abandonou o economicismo da Segunda Internacional. Esse tipo de fraseologia é nula. Para mim, não vale nada, zero. O que é que vale? O que vale? A Revolução de Fevereiro. Porque o que eles esquecem é que toda aquela luta o centro político da luta contra a autocracia foi atingido, o primeiro objetivo, que era derrubar o czarismo e seu regime, foi atingido pela Revolução de Fevereiro. E uma revolução popular com forte, nunca exclusivo isso, nunca exageremos a espontaneidade, mas com forte grau de espontaneidade. Foi o povo russo que nas grandes cidades se levantou, mas também foi seguido no campo, porque em 1905, o campesinato tinha mostrado já que tinha um potencial revolucionário muito grande. A revolução mudou a situação, radicalmente, porque o objetivo não era mais derrubar o czar. O czar tinha sido derrubado. O objetivo qual era? Que rumo dar à sociedade russa. E nessa posição, o Lenin nunca disse que ia ser socialismo no dia seguinte. Jamais. Ele era prudente em relação a isso. A questão era a questão do poder. Por quê? Porque na disputa do legado, da sequência do czarismo, generais, alta burguesia, conservadores, burgueses conciliadores, gente fina, gente grossa, etc. Mas todos que queriam segurar ali o processo. Às vezes dá tempo, né, de ficar contemporizando e tal, esperando a hora boa para abocanhar a coisa. Né? Pergunta para o Michel Temer, né, que ficou anos esperando a hora de cair um pouco de carniça no bico dele. Mas ali não dava. Por que não dava? Porque a questão fundamental não era só derrubar o czar para o povo. A questão fundamental, mais urgente, era terminar aquela guerra assassina. E terminar a guerra, por quê? Porque era um morticínio, número 1, e 2, porque, vou usar uma expressão do Lenin, muito boa, mais tarde, quer dizer, nos vários escritos que ele fez em abril, não foi só essas teses de abril, que elas não têm nem esse nome, é um projeto de tarefas da revolucionária, mas ele diz, os sovietes que se formaram em fevereiro, que foi uma organização em boa medida espontânea, empurrada pela espontaneidade das massas, mas carregada de militantes ali, é óbvio, nos sovietes havia operários e soldados, sovietes de soldados, você sabe, soldados, operários e marinheiros. Mas o Lenin escreve ali, nesses textos, sovietes de operários e de soldados, entre parênteses, ele, Lenin. Isto é, camponeses de uniforme.
porque a massa do campesinato é que estava servindo de carne de canhão na guerra. De modo que já no próprio soviético estava configurado concretamente, e na luta, a aliança operário-camponesa. Agora vejam, aí também é mais uma consequência da virada de Lenin. Por quê? Porque se você vai ler o Manifesto Comunista, esse negócio de aliança operário-camponesa não existe. O camponês é a força do passado, que só vai poder servir a revolução se proletarizar-se, isto é, se deixar de ser camponês. Mas quando se fala aliança operário-camponesa, é camponês mesmo, né? No campo. Então você vê a outra grande transformação. Quer dizer, um tipo de partido, recapitulando um pouquinho, um tipo de partido de combate, rigidamente disciplinado, diferente daquele partido que era o modelo intelectual deles, que era a social-democracia alemã. Mas o Lenin não era de imitar, era de inventar, de entender que a situação concreta na Rússia não era compatível com aquele tipo de partido. E dois, a aliança de classes e programa revolucionário. Porque quando você faz uma aliança de classes operário-camponesa, e não é uma enganação, você está imaginando que vai haver uma sociedade onde haverá uma forte economia camponesa. E quando você diz uma forte economia camponesa, você diz um forte mercado camponês. Né? E o tal comunismo de guerra, que veio naquela situação de devastação, foi de emergência. Tanto que o próprio Lenin aqui preconizou a tal nova política econômica, que estabeleceu o mercado camponês. Só que não viveu muito mais. E, bom, tudo desagou, então, no Pão, Paz e Terra, né? Foi o conjunto de Sim, conceitos que mobilizou a como você está Rússia. lembrando, o que é a terra? Pão todo mundo precisa, né? Nós todos temos que comer, né? Como temos que respirar. Depois de respirar 12 vezes por minuto, eu falo isso pensando nos coitados que estão aí com o coronavírus, né? Que não conseguem, isso que é básico para a vida, que é engolir oxigênio 12 vezes por minuto, 12, né? 12, 13, acho que é. Depois de respirar é comer pão, né? O pão simbólico, o pão real e o pão simbólico. Isso é universal, é para todos. A paz e a terra são reivindicações de todos, mas principalmente camponeses, porque eles é que estavam sofrendo a hecatombe no front. Sem falar do fato de que muitas vezes o pequeno camponês pobre, o sujeito não está lá, a mulher ajuda, que as mulheres são rudes, sofredoras, mas é uma forma dizimar a força de trabalho também, não conseguiu cultivar direito o campo. Então, paz e terra, nada mais camponês, ou nada mais satisfatório, nada mais correspondia à reivindicação camponesa do que paz e terra. E a consigna final ali, todo o poder aos soviéticos. Sim, colocava a questão número 1, que era a questão de poder implementar isso. Mas que ele explica também, né, nesses textos de abril, sobre a dualidade de poder. Né, que a Rússia, a Revolução de Fevereiro, criou uma situação que ele dizia inédita. Isto é, dois poderes, o poder lá das instituições burocráticas e dos velhos políticos que permaneceram, né, foi embora o czar e sua entourage, seu entorno, a nobreza mais reacionária, foi confiscada, mas não, porque e mesmo o confisco eles tentaram segurar, né, da terra, etc., porque isso era indispensável. O indispensável era a revolução agrária. Não sei, curiosamente, né, que dizem as nacionalizações, a estatização que houve, ela foi relativamente rápida, mas ela foi sempre uma resposta à contra-revolução. Não estava no programa bolchevique. Isso também, claro, os propagandistas aí, do capital, da burguesia, da reação, dentro de estatismo, né, usar o espectro de estatismo desenfreado para os mais ingênuos. E, no caso, as indústrias nacionalizadas, estatizadas, foram, em geral, foi o comércio exterior, aí sim, o comércio exterior, mas depois foram grandes indústrias estratégicas cujos patrões estavam se entendendo com os estrangeiros e os generais czaristas que estavam tentando destruir o poder dos soviéticos. Você sabe que houve uma guerra civil de 3 anos, né? Mais ou menos. Acho que agora a gente podia voltar um pouquinho para a produção teórica do Lenin, né? Você já citou alguns... o desenvolvimento, o imperialismo, a etapa superior e o desenvolvimento
e o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Isso, isso. Eu podia falar um pouco... Podia falar um pouco mais. Sempre se lembra também do o Estado e a Revolução e do esquerdismo, doença infantil do comunismo. O Estado e a Revolução, ele contém, é o livro mais complexo. Ele escreveu isso num momento da guerra, né? Dos horrores, perante os horrores da guerra, e aí sim é que se pode ver um elemento que é preciso reconsiderar, eu diria, reconsiderar, rever, não sei, que a palavra revisionismo é muito negativa na nossa tradição comunista, mas tem que aprofundar, pelo menos, porque a ideia de que o Estado ia desaparecer, ela pode ser justa e é uma aspiração da humanidade naquilo que o Estado tem de máquina de opressão e de destruição. Quem de nós é contra desaparecer os grandes exércitos, os arsenais nucleares, a guerra, a destruição? Mas achar que isso aí pode ser a decisão de um poder revolucionário num certo ponto do planeta é utopismo. Então é complexo, né? Então é preciso ler com muito rigor. E mesmo a ideia do Estado também não deve levar à visão anarquista que Lenin de resto sempre combateu, de que é possível uma autogestão tranquila, sem nenhuma forma de regulação social. Isso é utopia, isso é sonho. Então vai achar que os comportamentos individuais, a violência, o ciúme... Vamos ver aí um argumento que todos são sensíveis, mas as mulheres mais do que os homens, porque elas são as primeiras vítimas. A violência contra a mulher, passional por ciumeira, isso vai acabar porque o socialismo está no poder? Isso seria uma ingenuidade. Né? Então é preciso um poder coercitivo, sim, que não vamos especular sobre qual a natureza, mas coercitivo, isto é, que possa, caso não seja ouvido, impor a força para coibir comportamentos antissociais. Nesse sentido, eu não sou a favor de acabar com o Estado. Só que não vai ser uma máquina separada. O Lenin sempre diz, o Estado, como ele existe, é uma máquina especial de repressão, separada da sociedade. Isso aí a gente quer acabar. Né? Mesmo os organismos de repressão, porque haverá repressão, ela é necessária para coibir condutas antissociais, ela tem que ser um mecanismo sob controle social. Por isso o Lenin sempre insiste no separado. E sobre o Estado e a Revolução. No caso do esquerdismo, também é evidente a necessidade, mas isso é uma constante do Lenin, uma constante. No que fazer, ele repete sempre essa ideia. É preciso ter uma visão total da sociedade, total do conjunto. Ele repete, por exemplo, uma frase que sempre volta no livro. É preciso, os bolcheviques devem enviar a toda parte destacamentos de seu exército, participar de todas as lutas e de todas as classes sociais, olhar para todas as classes sociais, para ver o movimento de conjunto da sociedade. Por exemplo, mandar gente, os pentecostais, essa tropa evangélica ultra-reacionária que está na mão de picaretas e que estão interessados fundamentalmente em caçadores de dízimo, né? Exploradores da ingenuidade alheia, dos pobres, dos simples. Então, precisa estar lá, enviar a toda parte destacamento de seu exército. E quando um dos pontos mais fortes da crítica do Lenin ao esquerdismo holandês, aos comunistas holandeses, é dizer isso. Não vai participar do parlamento, do congresso, do sindicato, tem que participar de tudo. Só não pode, tem que estar presente em tudo, acompanhar tudo. Essa é a ideia, resumindo, a ideia central. É preciso travar as condições, travar o combate em todas as condições, inclusive as mais difíceis. E olha que ele não conheceu a experiência do fascismo, ou melhor, sabia, né? Mas Mussolini, em 24, estava só começando, ou estava só endurecendo. Ao contrário, o Lenin já em começo de 24 já nem estava mais com condições físicas, né, de acompanhar os acontecimentos. De modo que, a rigor, ele não chegou a ver o fascismo toda a dinâmica. Parecia uma contra-revolução como tantas outras. Eu queria só voltar ainda ao que fazer, para você falar um pouco mais da importância que Lenin dava à imprensa, ao jornal, à agitação e propaganda. Bom, Rodolfo, faça-me justiça. Eu disse, o objetivo central do livro é um jornal para toda a Rússia. Isso, exatamente. Não, exatamente. Agora, o modo como ele queria construir, né? Ele tinha essa ideia de como é que você vai fazer um bom jornal para toda a Rússia. Acho que a tua pergunta talvez vá para esse lado. Como ajudar para fazer um bom jornal? E ele tenta mobilizar o partido para trazer
as denúncias, descrições concretas, vivas, da situação do povo, da situação social, em cada pedaço da Rússia popular. E nisso é uma parte, aquelas partes notáveis em que ele explica a distinção entre propaganda e agitação, por exemplo, como ele se preocupa em que não seja uma mera, como, aliás, são tantos jornais de nosso movimento comunista, chatos, porque só ficam repetindo aquilo que todo mundo já sabe, ou deveria saber, ou mesmo os que não sabem não vão se interessar por saber, você apenas repete as grandes linhas do pensamento. Não, descrições coloridas, concretas, vivas, feitas por depoimentos de trabalhadores, das diferentes situações e tal. E aí eu diria, eu não creio que, não sei se o Lenin cita esse livro, não acho que não, mas eu aproveito para novamente colocar o outro homenageado, que com 24 anos, para falar em genialidade, com 23, 24 anos, Friedrich Engels escreveu Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. É um livro encantador, além do que, para ler em quarentena, porque ele é fantástico, ele é interessante, ele trata de condições, não era só a classe operária, era a classe operária, mas era a condição da mulher, da imigrante irlandesa, do trabalho, como come, como vive, como faz. Era uma espécie de fundação do que ainda não se chamava sociologia. Extraordinário, uma obra genial. Por isso que eu digo, em algum aspecto, a genialidade do Engels brotou até antes da do Marx. A gente descobriu que o Marx era um gênio mais tarde. Foi na maturidade que ele mostrou sua genialidade ao escrever o Capital. E certamente foi ele que escreveu. O Engels foi apenas um coadjuvante, com muita honra e muito gosto. Mas aí o Capital é coisa do Marx mesmo, e essa aí é sua qualidade teórica insuperável. Mas, enfim, eu fugi um pouquinho da sua pergunta, porque eu falei mais do Engels do que fazer. Mas, enfim, os dois são bons. Os dois são bons, né? Certo. Quartim, e sobre o legado de Lenin? Pergunta óbvia aí. Como é que você avalia o legado de Lenin? O legado de Lenin resume-se numa palavra: comunismo. Nome da internacional que ele criou. O comunismo, na história, tem grandezas e misérias, como qualquer movimento que se segue. Grandezas e misérias. Não precisa nem procurar o comunismo mais teratológico, que foi no Camboja, por exemplo, que alucinados pelo horror dos bombardeios, acabaram querer tirar a população da cidade e esconder no campo, porque era mais difícil bombardear o campo. Então, há experiências traumáticas. E, de qualquer maneira, a história muda as mudanças são violentas. São violentas. E a época foi de violência. E as piores violências não partiram dos comunistas. O que se pode dizer é isso? Não partiram dos comunistas. Na história universal, quem invadiu e quis transformar a Europa num bloco de satélites de escravos, ou povos satélites ou povos escravos, era o Hitler. Quem destruiu o Vietnã com defoliantes que até hoje, as gerações que nascem sem braço, sem perna, foram os Estados Unidos. Quem jogou as bombas atômicas? Quem jogou a bomba atômica. Quer dizer, bateu o recorde mundial de genocídio, porque matou 200 mil, o recorde, eu digo, quantidade de mortes por unidade de tempo. Em 2 dias, mataram 200 mil. Isso é chapéu, recorde mundial, imbatido. Pode ir para o Guinness, não sei se está no Guinness, eles gostam muito de recorde. Bota esse também. Esse é o mais grave. De modo que, agora, o comunismo tem violência. Houve erros graves, eu acho, na condução. Posso explicar por que esses erros foram cometidos, mas houve. Um exemplo que sempre os intelectuais mencionam, que realmente foi a Tchecoslováquia em 68, que foi um erro, no mínimo um erro. Porque ali, depois daquilo, a impopularidade do comunismo era meio irreversível por 2 ou 3 gerações da Tchecoslováquia. E por isso que os tchecos, que não eram um país de tradições reacionárias. Você fala da Hungria, é um país reacionário, né? Foi sócio dos austríacos no Império Austro-Húngaro. Apesar de Dimitrov, né? Pois é. Apesar. Mas, enfim é um país. Mas a Polônia também, um país católico reacionário, medievalista, a mentalidade reacionária. A Tchecoslováquia não era isso, era um país bastante avançado. E se hoje o anticomunismo é um dos países onde é menos popular o comunismo,
embora haja comunistas, camaradas, lutando lá, mas uma minoria terrível, impacta esse tipo de erro. E o mais irônico, né? Fazem intervenção, ficam ali com a carga de desprestígio que isso dá, e depois, daí a 15 anos, né, largam tudo, então, né? Largam tudo, aí veio o veludo lá, que é o tartufo, hipócrita, reacionário, né? Aquele que é o veludão lá, que sinto horroroso, aí pronto, e outros. E é isso. Vai lá, Rodolfo. Quartinha, hoje muita gente está discutindo essa questão, bom, essa questão do comunismo e das mudanças na sociedade de uma forma mais ampla, voltaram até com a pandemia, né, que se demonstrou uma série de contradições aí do sistema que a gente vive. Você vê, de alguma maneira, algum certo renascimento, afloração desse debate sobre a questão leninista e do comunismo a partir dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo, que é sem precedentes? Eu creio que é muito cedo, né, para tirar conclusão. É evidente, a sua pergunta tem todo sentido, porque é evidente que um abalo dessa envergadura, menor que o de 39, 45, menor que de 14, 18, seguido da tal gripe dita espanhola impropriamente, né, que começou nos Estados Unidos e foram os soldados americanos que espalharam pela Europa. Vale a pena repetir, nem todo mundo tem consciência disso, né? Acho que já foi dito por muita gente isso. Né? Ela chama espanhola por uma razão muito simples, que era o único país ocidental que, como não estava metido na guerra, não tinha censura de imprensa. Então, era o único país onde se falava da gripe, só por isso que era chamada espanhola. Mas, enfim, fechando o parênteses. É um traumatismo muito grande, de qualquer maneira. Né? Essa experiência de quarentena, quem viveu na clandestinidade, em situação difícil, sabe que a quarentena não poder sair. E é pior, porque em algum sentido é pior, mas é individual, é um grupo pequeno, né? Porque se sair, te agarra e te massacra. Mas no caso da quarentena, é geral, é social. Né? Embora estamos vendo aí o grande efeito político é que os fascistas brasileiros, né, têm o seguinte programa, que essas carreatas repugnantes, abjetas, não canso de repetir. Eles querem, de dentro de seus carros de luxo, que os trabalhadores peguem ônibus lotado para ir trabalhar. Parece Mas vai se contaminar. a morte, É o não é isso? raciocínio do homem lá, né? Do acelerado de Brasília. Mas vai morrer o quê? Né? Você pode até dizer, no trânsito morre 70 mil por ano, pelo menos. Vai morrer menos gente que 70 mil. Esse, né, comparação necrófila, mas é isso. Então deixa. Agora, é das cenas mais infames, né, que está dando essa. Agora, a direita já tem posição. Ela é contra o confinamento. Não toda a direita, porque muitos governadores, reconhecer, assumiram, a maioria, na grande maioria dos governadores, assumiram uma posição séria quanto a isso. Inclusive, comendo um certo desprestígio. Mesmo, duvido que vocês tenham mais antipatia do que eu pelo Dória, pelo que ele significa ideologicamente e politicamente. Mas tem que reconhecer. O homem teve tutano, teve decência. Tem que reconhecer. E está pagando um preço de incomodidade grande. Não sei qual é o tamanho, mas teve. E teve 20 assim. Então, o primeiro efeito da crise foi cindir a própria classe dominante. Isso é interessante. Cindir também. Isso é interessante. Quais são as consequências dessa cisão? Vamos ver daqui a lá. Como diz o francês, qui vivra, verra. Quem viver, vê. Quem viver, vai ver. Quem viver, vai ver. Pronto, está uma tradução. Vamos viver nós todos, né? Vamos lá. Quartinho, eu preciso te perguntar aqui, deixa eu mostrar aqui, você é autor desses livros aqui, A Esquerda Militar no Brasil, 2 volumes, e você estuda a área militar há muitos anos. E eu queria que você fizesse um comentário sobre o que você imagina que está acontecendo entre os militares nessa situação. O governo está tutelado, não está? Os militares ficam com o Bolsonaro de qualquer jeito? Você vê cisões dentro dos militares? Qual é a sua visão do estado das coisas no campo militar hoje? Leonora, eu acho que para a gente dizer algo verdadeiramente interessante, original, é preciso estar acompanhando de perto. E há mais de 20 anos que não acompanho de perto. Eu cheguei a acompanhar bastante, até porque havia um núcleo de estudos estratégicos na Unicamp, e nessa qualidade eu fui convidado até para debates no processo constituinte com gente da cúpula da Aeronáutica e da Marinha.
Exército não. Não sei se sabe, mas o Exército não debateu com os civis a Constituição de 88. Mas eu conheci muito. Então, eu, de algum modo, tive uma participação 87, eu acho, no clímax, né? De um lado. De outro lado, conheci até, digamos, eles são humorados. Quando você chega lá, no meio deles, te recebe, é muito gentis, né? Gozadores. Eu me lembro que um deles falou uma frase assim, um pouco dos velhos tempos, e os outros todos caçaram. Olha a recaída! Olha a recaída! Caçaram do próprio companheiro, brincando. Isto é, eles têm uma noção perfeita do que foi a ditadura, eu acho, eles sabem o que foi, e eu acredito que eles não querem. Eles acham que não foi uma boa empreitada. Vão encher a boca, 64, e a liberdade, de toda essa retórica que não tem a menor consistência historiográfica, e qualquer historiador minimamente objetivo desmonta. Aquilo foi um golpe de Estado, um ato de força, e a repressão começou logo depois, né? Pergunta para quem teve no tal do Raul Soares, aquele navio, os caras, e botaram quanto que foi, e as condições que estavam ali dentro. Eu tenho gente que está viva ainda, ficou lá e pode contar. Mas eu acho que interessado no Bolsonaro, que é diferente, né? Não sei se vão até estar interessados, seguir, quantos vão seguir o golpe do Bolsonaro? Esse golpe que, vez ou outra, ele tenta, mas se choca com uma resistência no próprio meio militar, né? Eu não creio que seja só no meio militar, mas certamente foi também no meio militar, né? Alguém ali, uns alguéns ali, disseram para ele: olha, assim não dá. Conta conosco, mas, para usar a grande frase, né, dentro da Constituição. Certamente isso foi dito. E agora, também, ao mesmo tempo, a instituição, acho que foi em dois momentos. Em relação à intervenção, não digo tutela ainda, porque a tutela é uma situação estável, ela pode até ser uma resultante do governo Bolsonaro, mas a intervenção militar na política, que tinha sido bloqueada durante praticamente 30 anos, 35, ela começou, não foi com o Bolsonaro, foi com o general Vilas Boas, que pode, que é de bonzinho, sério, mas a primeira chantageou o Supremo no assunto da concessão ou não ao Lula do direito de não ser preso em segunda instância. Você se lembra? Estava 5-5, Sim. e a ínclita togada Rosa Weber ia votar, e nessa hora o outro disse: rosnou. E aí ela votou direito, ela ouviu o Rosno. Ela escutou o Rosno, o alarido dos quartéis, e negou o mandato, né? Negou o mandato que solicitava que, tendo sido condenado em segunda instância, ele não era obrigado a seguir em regime de prisional. De modo que começou ali. Então, há sim um processo, nem tudo se resume no Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem uma vertente que certamente na qual, digamos, a cúpula militar não está. Eu não creio que a cúpula militar esteja enturmada com nem com os saqueadores de dízimos, os abusadores da inocência alheia, essa tropa terrível aí, nem com os tais milicianos, chantagistas de bairros periféricos, saqueadores de dinheiro também. Eu não creio. Pode ser que tenha um ou outro, mas eu não creio que o Exército, como instituição, vá se meter nisso. Ao contrário, eu creio que eles têm uma distância em relação a isso. E creio mesmo que numa ditadura militar eles não vão. Salvo num caso assim, se houvesse uma situação de guerra civil, em que eles dividiram o exército, aí um dos lados chamais, mas aí são meras elucubrações, não vamos entrar nisso. O que está posto aí, no caso, é isso. Há um apoio ao Bolsonaro, mas esse apoio tem condições sim. Quartim, fala um pouquinho só da sua quarentena. O que você está fazendo? Como é que está sendo a sua rotina? E eu queria saber se você tem alguma sugestão de leitura ou de filme para dividir com a gente. Eu andei aproveitando aí, que vieram, né, alguns cinemas, algumas séries, viram muito filme. Liberaram acesso a filme. Bom, para mim não há grande mérito em quarentenas, nem mesmo para aquele meu filho que vocês tão calorosamente receberam, que fez o livrinho sobre 32, porque, embora ele tenha, não seja na área de risco, é um sonâmbulo e um urso com a idade dele. Ele já raramente só saía de casa quando era obrigado. Fica no mundo dele, com os livros, com os troços, e com o cachorro. Né?
e para levar o cachorro passear, fora isso. Eu também costumo sair para levar o cachorro passear, de vez em quando para fazer alguma compra. Aí eu vou, boto, não digo uma armadura medieval, mas boto lá o troço, os grandes, lavando mão, né? Porque a mão eu acho que por onde mais espalha a mão, porque o diabo do vírus, ele fica ali, você encostou a mão, ele distrai, botou aqui. Todo mundo sabe, né? Eu acho o modo mais fácil, não é nem porque é raro alguém você ter a infelicidade de alguém espirrar na tua cara, é mais difícil. Né? Muito mais comum, por isso que o perigo vem da mão, é você pôr a mão no lugar onde tem o vírus, depois tem uma coceirinha aqui, né? Uma coceirinha aqui, o dedinho lá, que não é deselegante, mas pôr o dedinho aqui na entrada do nariz, uma coceirinha aqui, ou na boca, ou coçar o olho, né? O olho, nós devemos ter pequenos comichões no olho. Isso é que eu acho, não creio que seja uma grande descoberta científica, mas eu acho que é por aí que a maior parte pega. É pela mão. Não que seja bom, eu não estou dizendo que não deve usar máscara, deve usar, limita. Mas até a máscara, um pouco, ela lembra você que você está... A máscara defende você até do teu dedo. Né? Principalmente quem, como nós três, usa óculos, põe o óculos e a máscara, você está bloqueado. Agora, fora isso, não sei, eu estou preocupado com o próximo mês, porque a pressão está muito forte, os próprios governadores. Né? O Dória agiu direito, mas não é nenhum herói. Né? A pressão está grande em cima dele, ele vai afrouxar. Tem pessoa que ele vai acabar afrouxando. No momento em que ainda não é o caso, ele sabe que não é o caso. Estamos perto do pico. Embora pareça que achatou um pouco a curva, não é isso? Em São Paulo, Amazonas está um caos. Né? Ou não? Ou é caos? Acho que a coisa está piorando, né? Está indo para o crescimento, não? É? Você mesmo em São Paulo? Eu acho que sim, né? Acho que não tem muito como a gente... Não, eu acho que não tem, não. Nós estamos no auge. O Eu problema acho dos que dados... nas próximas 3 semanas continua o auge. Eu não digo que não é isso. Mas, os... mais adiante, algum afrouxo vai ter, em algum lugar. Mesmo com risco, quero dizer, mesmo com risco. Uma situação, digamos, comparável à de Campinas ou do Rio de Janeiro com a febre amarela. Ia pegar. A cidade convivia com aquilo. E volta e meia morria muita gente. Fazia o quê? Enquanto não tinha uma vacina, quando não tinha o troço, ficou ali, residual. Né? Alguns dizem que Campinas, ia ser capital, porque por causa do café, né? Podia ser o centro ali do café. Não foi capital do Estado, não desbancou São Paulo como capital por causa da febre amarela lá. São Paulo. Mas será que cenas como as que estão acontecendo em Manaus, será que elas não podem incutir um pouco de sobriedade aí Rodolfo, eu espero. Porque a cena está cada vez mais. Agora a cena é a escavadeira abrindo cova, né? Isso, exatamente. A vala comum. Eu espero. Agora, não se pode esperar demais de certos governadores que... Mas, de qualquer maneira, eu acho, se me perguntasse, eles iam enfrentar a própria classe dominante, os setores mais boçais, mas são muitos, né? São muitos. A burguesia das carreatas, a burguesia canalha das carreatas. Aí, né? E tem carreata em toda parte, não tem? Tem. Brasil, a bandeira e tal, né? Todos igual, alguns vestidos com a bandeira do Brasil. É possível. Prostituindo a nossa bandeira. Né? Pois é. Prostituindo a nossa bandeira. Quartinho, uma última palavra aí sobre a questão do impeachment, como é que você está vendo uma chamada sempre frente para antifascista? O que você acha que tem algum caminho por aí? A gente vai ter que conviver com o Bolsonaro aí nos próximos tempos, nessa situação tão adversa? Ele ajuda a encurtar o mandato dele, porque ele é tão incerto, tão desprogramado, salvo o programa da promoção dele e da família mafiosa dele, ele é tão e do reacionarismo doido dele, mas doido, que é difícil, ele vai... Não é consistente, né? Nem o programa, não é uma direita consistente. E pode, nesse sentido, prejudicar até a direita. Ele já aprontou tantas, sobretudo com essa crise, que é justo dizer fora Bolsonaro. Isso corresponde, você não corre o risco de ficar sozinho ao dizer isso, de modo algum. Da janela, mesmo gente que bateu panela contra Dilma, está batendo panela contra Dilma dizendo fora Bolsonaro. Agora, outra coisa é saber
como viabilizar politicamente esse fora Bolsonaro. Eu acho que, por enquanto, estão no domínio da agitação, não do encaminhamento político. Isto é, por que isso? Porque ele tem apoio suficiente e deputados suficientes para barrar um pedido de impeachment. E aí nós iríamos repetir o mau cenário que os democratas, por razões deles lá, fizeram com o Trump e se ferraram. Ou não se ferraram, porque acho que eles queriam também incomodar. Não sei. Evidentemente, eles fizeram, antes de desencadear o processo de impeachment, deve ter feito calculado os prós e os contras. Eu acho que isso aí nos Estados Unidos eu não conheço a política, não, os meandros da política deles, não sei se fizeram muita besteira ou pouca besteira, perderam, em todo caso. E não dá para negar que o sujeito que resiste vitoriosamente a um pedido de impeachment, de algum modo, saiu fortalecido. Não dá para negar isso. E, agora, aqui no Brasil, a minha impressão é que seria, vou usar uma imagem que certamente o Bozo e sua tropa gostariam. Né? Você está com uma carabina do caçador, eu não sou caçador, mas é certo, já o mínimo de tiro eu conheço. Você tem que esperar o alvo ficar na cruzeta do visor. Atirar antes, ele foge. Né? E aí, então, vamos jogar contra o Bolsonaro, uma metáfora que ele adoraria. Tem que esperar o Bolsonaro ficar bem no xizinho ali do visor da carabina, do rifle. Me desculpe a imagem bolsonarista. Mas é uma imagem contra o Bolsonaro. Eu acho que agora o risco é ele resistir e sair, no mínimo, tão cabeçudo quanto já é, tão teimoso, e nós perdemos. Sei. Mas, como diziam alguns, né, inspirados, né, a situação está caminhando tão dinamicamente que pode ser que isso que eu falei hoje, daqui a uma semana, esteja ultrapassado. Ele apronte mais uma, pior ainda, e aí fica urgente. Ele está querendo liquidar o Maia, né? Agora é o Maia. Eu não sei quais são os recursos que o Maia tem, pode ser, e o Supremo. Bom, que está muito dinâmico. Eu acho que a nossa obrigação, né, é oferecer os dados, as dinâmicas prováveis, e o resto dizer, mas está indo muito depressa. Agora, não vou também cair no ceticismo. Né? No momento, hoje, né, se fosse deputado federal, não ia articular para formular um pedido de impeachment, como alguns já fizeram. Eu acho que é preciso mais gente. Tá certo. É isso, Rodolfo? Acho que é isso, né? A gente queria agradecer muito, Quartinho, aí suas aulas, a polêmica, né? A lembrança aqui da história e do legado de Lenin e de Engels, né? E antes de partir para os finalmente aqui da nossa conversa, eu queria convidar você que está nos assistindo a visitar nosso site, que é a âncora do nosso trabalho, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, e também o nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no YouTube. Vá lá, se inscreva e clique na sinetinha para receber notificações dos nossos novos vídeos que estão sempre acontecendo, né? E com isso aí a gente parte aqui para a fase final da conversa, convidando o Quartinho a dar a sua mensagem aos internautas que nos acompanharam. A gente teve conosco aqui uma pequena assembleia e que vão seguir conosco aí pela internet afora. Bem, eu convido a todos a frequentar assiduamente o blog Tutameia, que é muito respeitado. Eu disse isso porque estava numa lista aí. Falei, não, eu não posso, porque eu vou hoje à tarde. Aproveitei e falei um pouquinho. E de dois cantos já vieram. Não, é das melhores coisas do YouTube. Falei, exatamente. Meu recado é esse. No mais, homenagear o marxismo-leninismo, que é um patrimônio comum dos que querem transformar a humanidade. E meu abraço a vocês, na aridez não, na monotonia da quarentena, uma tarde muito emocionante. Muito obrigado. Legal, muito obrigada, Quartinho. Obrigado. Tchau para você. Tchau. 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 Então a gente também vai se despedindo antes. Oi. Além do acesso ao Tutameia, desculpem, eu cortei vocês, tá vendo? Uhum. O modo de acertar é Tutameia, vocês têm o site, entrar no blog, não é isso? Isso. O site é tutameia.jor.br. Tudo bem. Para todo mundo, tudo bem, é isso. E na TV, no YouTube é o Tutameia TV. Tutameia TV, não é isso que eu estava falando. A minha dúvida era. Perfeito. Tá bom.
Muito obrigado. Então tá bom. Boa sorte e bom Tchau. trabalho. Obrigada. É. Tchau. Então, pessoal, a gente conversou aqui com o historiador João Quartim de Moraes, conversamos aí sobre os 150 anos do nascimento de Lenin, 200 anos do nascimento de Engels, o legado desses pensadores revolucionários aí para a história da humanidade e para inspirar a todos aí nos dias de hoje, né? Dias tão difíceis. Vamos lembrar aqui uma imagem de Lenin, né? E também lembrar que pelo mundo estão sendo feitas homenagens a esse revolucionário. Uma delas é feita pela Tricontinental e aqui no Brasil pela livraria Expressão Popular. Ela tem uma publicação que tá disponível para download gratuito, chama Lenin 150, são 3 textos muito bacanas. Ali tem um texto de Lenin, mais teórico, tem uma poesia de Mayakovsky sobre Lenin e um texto que também recupera a história, a trajetória e o legado de Lenin. É esse Lenin 150 que a Eleonora está colocando na tela. Você vê aí, tem as diversas casas editoras que estão publicando esse texto, esse livreto, é um pequeno livro, né? Mas a Expressão Popular aqui no Brasil tem para download em português, é uma realização internacional da Tricontinental. E com isso a gente vai se despedindo, Eleonora. Isso. Vai lá no Tutameia TV, se inscreva. E tchau, pessoal. Vamos lá com o nosso Lenin de despedida e o nosso Tutameia de despedida. Tchau, pessoal.